O tema de hoje é a espera do Natal. A espera do Natal. Olhando para a vida desse homem chamado Simeão, lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram um menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, só um detalhe, a criança judia, quando ela completava 8 dias de nascido, era levada para o sacerdote no templo para ser consagrado a Deus. E os pais de Jesus levaram Jesus para seguir esse costume da lei judaica. E Simeão era um homem que apareceu lá e, movido pelo Espírito Santo, foi para o templo e se encontrou com Jesus. Veja que coisa linda a partir do verso 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Simeão está dizendo assim: olha, eu posso morrer, já vi minha salvação. Verso 30. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Santo Deus, nós te louvamos por essa noite e pedimos a direção do Senhor com a tua palavra. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o exemplo de Simeão possa penetrar em nossos corações diante de um tema tão maravilhoso que é o Natal, e infelizmente tão mal falado, tão mal compreendido e tão mal aproveitado. Nos ajuda na transmissão da tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. A espera do Natal. Praticamente todas as pessoas que eu conheço gostam do Natal. Geralmente, quem não gosta do Natal é quem tem algum trauma. Então, muitos de nós temos traumas, outros não. Eu, particularmente, eu tenho trauma do Natal, mas eu gosto do Natal. Porque Natal, o que é que a gente lembra logo? Presente. Você lembra de duas coisas: se preparar, a expectativa para chegar o Natal, preparar a árvore, os filhos. A coisa linda que eu acho é quando os pais compram aquela árvore e montam com os filhos. Acho lindo isso. E Larissa já reclamava: eu não aguento mais a árvore de Natal, a gente monta em 12 minutos, que era uma árvore de Natal desse tamanho, que a gente tinha lá em casa. A gente soprava e ela juntava sozinha. Aí esse ano eu comprei uma desse tamanho agora, numa promoção grande. Eu esqueci até o nome da loja, que eu ia fazer propaganda aqui. Comprei, a gente montou, a família, uma coisa linda lá. Está lá a árvore. Alegria, os meninos, a expectativa, a preparação para o Natal. E a gente falando, montando e falando do que é o Natal, do símbolo do Natal, que o presente não é presente. O presente, na verdade, é Jesus que nós recebemos. Mas quando se fala em presente, vem logo à minha mente a minha infância. Natal, para mim, era ir para a feira comprar a roupa do ano. Aquela roupa, quem nunca passou por isso? A roupa do final do ano. Então a gente ia para a feira comprar o sapato, que era um por ano, viu? Jovens aqui que tem 58 pares de tênis. Era um sapato para o ano, uma calça, uma camisa, um par de meia e um cinto. Alguns aqui já... Quem passou por isso aqui? Vamos lá, confessionário. Rapaz. Que o sapato
no final do ano ele já estava costurado com aquela linha 10, porque a boca dele já estava boca de sapo assim, não é? Ou que tinha sandália com prego debaixo, não é? O prego aqui embaixo, porque a sandália era uma por ano também. Alguém aqui já colocou prego em sandália também? Vamos lá. Vocês estão lembrando aí, né, gente? Confessionário aí, né? Então, nós quando lembramos do Natal, eu particularmente lembro disso, mas eu, graças a Deus, não tenho um trauma. Eu amo o Natal, sou apaixonado pelo Natal. E não só pela mensagem, mas porque as pessoas realmente ficam mais quebrantadas. E alguém disse, não, é festa da falsidade. Eu não olho por esse ângulo. Eu acho que a gente tem que aproveitar o Natal para pregar o Evangelho. Para dizer, olha, o presente chegou, está disponível. Você recebeu o presente, é Jesus. E nós, às vezes, não aproveitamos isso. Mas o Natal não só é preparação e presente. Tem um outro tipo de preparação que deve ser feito para o Natal e nós geralmente não fazemos. Nós cristãos, nós que confessamos Jesus e muito menos aquelas pessoas que não conhecem Jesus ou nunca ouviram falar nada de Jesus, ou aquelas que são apenas religiosas e nesse período apenas ficam naquela vã filosofia de tudo zen, Natal agora, e porque na verdade não compreenderam o verdadeiro sentido do Natal. Então, há um tipo de preparo que eu queria olhar para Simeão e tirar para a minha vida e para a sua vida, que se chama preparo espiritual. Muitas pessoas não se preocupam em se preparar espiritualmente para esse período, e, na verdade, quando chega o Natal, apenas elas celebram boas festas. É interessante que o fato de você dizer para outra pessoa Feliz Natal significa muita coisa. E talvez a gente não saiba disso. Feliz Natal é feliz luz para você. Feliz luz no meio das trevas. Feliz Jesus na sua vida. Feliz esperança e renovo na sua vida. Lembro de um texto no Antigo Testamento, de quando a Arca da Aliança foi roubada. Nasceu um bebê, como foi o nome do bebê? Quem lembra? Icabod, ou Icabode, né? Alguns textos dizem assim. Icabode é um nome horroroso. Mas o mais horroroso ainda é o significado de Icabode. Foi-se a glória de Deus. Icabod significa acabou a luz, acabou a esperança, agora é trevas. Acabou a perspectiva, acabou a expectativa, a Arca da Aliança foi roubada e Icabod foi-se a glória de Deus. É interessante que durante 400 anos, o período em Israel não teve profecia. Depois do livro de Malaquias, Deus passa 400 anos em silêncio. Tem profetas que se levantam, mas não falam pela boca de Deus. Tem pastores que se levantam, mas não pastoreiam em nome de Deus. O povo de Israel está em trevas. Escuridão total. E no meio dessa escuridão total, alguém se preparou para quando a luz chegasse. Vocês estão entendendo a dimensão do contexto? É como se você não tivesse expectativa nenhuma que um dia fosse chegar a luz, mas tem uma pessoa naquela comunidade, naquele bairro, que está esperando com expectativa, ansiosamente, crendo que um dia a luz vai chegar. E Simeão era esse homem. E ele nos ensina a nos prepararmos espiritualmente para o Natal. Quero afirmar para você, com toda certeza, que quem não se preocupa em se preparar para o Natal, não vê Jesus. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu não estou falando aqui daquela falsa espiritualidade, não. Eu estou falando daquelas pessoas
que deixam Jesus trabalhar na sua vida. Daquelas que com todas as suas mazelas e os seus defeitos, de Senhor, entra em mim, muda a minha história. De pessoas quebrantadas e contritas. E quem não deseja isso ardentemente para a sua vida, não consegue vislumbrar a luz e tocar na salvação. É isso que eu quero dizer. Simeão teve essa expectativa, Simeão teve essa esperança, Simeão esperou ansiosamente por esse momento, e esse momento chegou na vida dele. E eu queria tirar 3 lições apenas. Primeira lição que ele nos passa: espere o Natal com piedade e justiça. Veja comigo o verso 25 novamente. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era o quê? Justo e temente. Algumas versões de justo e piedoso. Espere o Natal com piedade e justiça. Um comentarista, homem de Deus, chamado João Calvino, século XVI, ele percebeu que como é interessante que os doutores da lei, os líderes religiosos, aqueles grandalhões sacerdotes com aquelas roupas, aqueles homens que chegavam na igreja e diziam, aquele homem é um homem de Deus, mas que só era uma capa de religiosidade, só era uma capa de falsa religião, uma capa de igreja, mas que ele tinha todas as regras religiosas na mente, rituais, mas esses homens não estavam esperando o Natal. É interessante isso. É interessante que uma pessoa simples da comunidade remanescente de Israel esperava o Natal justa e piedosamente. Eu queria dizer para você, querido, nós poderíamos fracionar a palavra piedade e justiça numa palavra chamada integridade, que no mundo de hoje é minoria no meio da multidão ruidosa. Nós vivemos numa geração orgulhosa, materialista, religiosamente cega, pressionadas pelo contexto, incrédula, pecadora, pessoas que estão preocupadas mais com o status, pessoas que estão mais preocupadas com ter do que com ser. Inclusive no meio religioso, pessoas que estão mais preocupadas com os títulos religiosos do que com ser cristão. Porque em nossas igrejas, e eu sempre falo da nossa denominação, existem tantas brigas por poder, tantos títulos. O que nós estamos enxergando aqui na Bíblia é que essas pessoas são cegas pelo ter alguma coisa, mas não têm a sensibilidade de ser. Por isso que não enxergam a luz. Por isso que não observaram Jesus. Por isso que não desfrutaram de tocar no Salvador. E quando Maria e José chegam num templo para apresentar Jesus, o menino Jesus, a criança Jesus, esse homem toma Jesus nos braços e diz, ó soberano Senhor. Meus irmãos, querer ser piedoso e justo no mundo de hoje é minoria. Semana passada eu estava conversando com um grupo de pessoas e o que mais me deixou pasmado foi que nesse grupo de pessoas tinham policiais federais, policiais militares, civis e tinha pessoas da área jurídica. A conversa era nesse nível. Fulano de tal quer aparecer porque ele quer fazer tudo certo. Ele é um babaca. Ele vai quebrar a cara. No mundo de hoje, para que ser justo? Para que ser correto? Para que ser honesto? Me lembra bem a frase lá do nosso querido Rui Barbosa. Chegará um tempo em que as pessoas terão vergonha de serem honestas.
era um grupo de pessoas que trabalham com justiça, defendem justiça, falando que ser justo é babaquice. Falando que ser piedoso, que se preocupar com outro ser humano, não existe isso mais. Você tem que destroçar o outro, tem que atropelar o outro, tem que passar por cima do outro. Mas havia um homem em Jerusalém que era justo e piedoso. E o nome desse homem era Simeão. E que eu e você espere o Natal com justiça e piedade, assim como Simeão esperou. Amém? Que na nossa vida o Natal chegue e nos encontre desnudados, os olhos da luz no meio das trevas que nós vivemos, e possa enxergar, eu e você, um homem justo, uma mulher justa, um homem piedoso, uma mulher piedosa. O mundo precisa de pessoas assim. Nós sempre vamos ser a minoria. Sempre. A maioria não quer ser igual a Simeão. A continuação do texto diz que ele era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ainda tem um detalhe aqui. Tem pessoas que não tiveram encontro com Jesus e estão agarradas com as trevas. Estão agarradas com o Icabode, com foice a glória de Israel. A vida está cheia de trevas. O corpo está cheio de manchas. O coração está incrustado de pecado, encebado, que a palavra bate e escorrega, não entra. Pessoas que estão com duas agendas. Pessoas que têm duas faces. Pessoas que têm dupla personalidade. Pessoas que é uma coisa na igreja, é outra no trabalho, é outra em casa. Será que essas pessoas encontraram a luz? Por outro lado, tem pessoas que estão dentro das nossas igrejas e dizem, e eu acredito que muitas já tiveram um encontro com Jesus, mas estão se enlameando das trevas. E estão enchendo o coração de corrupção. E estão com os olhos fechados, travados, apagados, com um tapão nos olhos sem enxergar a luz. E estão precisando da cirurgia da luz que só vem em Cristo Jesus. Que a gente abre o olho com aquele claridão, aquela coisa espetacular, e a gente vê e aos poucos vai abrindo. Irmãos, olhar para a vida de Simeão é olhar para a nossa vida e fazer um questionamento. Será que eu preciso acertar os ponteiros da minha vida com Deus? Será que tem pessoas nessa noite aqui precisando acertar sua vida com Deus? Quais são as áreas de justiça e piedade, de integridade que eu e você precisa passar o rodo, passar o pente fino na nossa vida? Quais são as áreas? Olhe para Simeão, olhe para a sua vida, olhe para a ceia, olhe para o apóstolo Paulo, examine-se o homem a si mesmo, olhe para dentro de si. Segunda lição, primeira é espere o Natal com piedade e justiça. Segundo, espere o Natal com sensibilidade. Havia um homem em Jerusalém que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. Queridos, eu anseio por pessoas que cheguem perto de nós aqui na igreja, que tenham sensibilidade do Espírito Santo. Como nós precisamos clamar nas nossas igrejas para que as pessoas tenham sensibilidade e expectativa de que Deus vai intervir. Aquelas pessoas que nós temos, não é aqueles que gostam de profetada não, que profetada você sabe que eu tenho horror a profetada. Eu estou falando de crente sério, verdadeiro, apegado com Deus e que tem sensibilidade para compreender a vontade de Deus na sua vida. Como nós estamos precisando de pessoas assim? Como nós estamos precisando de pessoas que têm intensidade espiritual? E a intensidade espiritual, a sensibilidade de Simeão não era fruto de entusiasmo, não era fruto de movimento, não era fruto de milagria, era fruto de intervenção espiritual. Diz a Bíblia que o Espírito Santo estava sobre ele.
Quantos de nós estamos esperando o Natal ou não estamos esperando e perdemos a sensibilidade espiritual há muito tempo? Eu estou em dúvida, queridos, se essa pregação é para a igreja ou se é para aqueles que não conhecem Jesus. Se é para a igreja ou se é para os sem igreja. Porque eu tenho encontrado pessoas no nosso meio que perderam a sensibilidade espiritual há muito tempo. Deus fala, Deus usa a palavra, Deus usa um amigo, Deus usa o líder da célula, Deus usa a esposa, Deus usa o marido, e a pessoa tapou os ouvidos voluntariamente para não querer ouvir Deus, para não deixar Deus agir na sua vida. O Espírito Santo estava sobre ele. Diz a Bíblia, versículo 16, versículo 26, fora-lhe revelado pelo Espírito. E o versículo 27, movido pelo Espírito. Quantas pessoas estão no nosso meio que estão quebrando a cara em abismos na vida, que estão batendo no primeiro paredão que aparece, porque as decisões que têm tomado são decisões baseadas em orgulho, em arrogância, em ganância, em intriga, em ira, em inveja. Quantas pessoas, queridas, no nosso meio, que se dizem cristãs, estão sofrendo porque perderam a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo, vai abraçar a luz, vai pegar o menino Jesus, vai levantar e dizer, obrigado, Senhor, o Senhor mandou a salvação para minha casa, obrigado, Senhor, o Senhor mandou a luz no meio das trevas, obrigado, Senhor, estava tudo escuro e a luz chegou, obrigado, Senhor, eu estava chorando, triste, arrebentado, com o coração pesaroso, eu não tinha expectativa nenhuma de vida, mas eu fui sensível à voz do Espírito, e o Senhor falou comigo, e eu fui para o caminho que o Senhor mandou eu ir, que o Senhor me chamou, que o Senhor me convidou, o Senhor arrebatou meu coração, porque eu ouvi a tua voz, eu fui sensível à tua voz. Quantos de nós perdemos essa sensibilidade? Porque estamos ocupados demais, porque estamos cheios demais, é informação demais. A pesquisa que foi feita agora, chamada Síndrome do Pensamento Acelerado. Não sei quem já ouviu falar sobre isso. E foi identificado que uma criança de 7 anos de idade, ela tem mais informações armazenadas na sua mente do que o imperador de Roma no primeiro século. Vou repetir, uma criança de 7 anos de idade, a sua mente está mais poluída de tanta informação do que um imperador de Roma no primeiro século. Queridos irmãos, nós precisamos rever muitas coisas em nossas vidas. Nós precisamos tirar muito lixo da nossa mente para sermos sensíveis à ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, como Simeão foi. Eu gosto de dizer aqui para a igreja que se Maria, a mãe de Jesus, não fosse sensível à voz do anjo que disse, olha, você vai ter um filho. Lembra, ano passado eu preguei sobre isso? Maria talvez estivesse estudando para ser juíza. Talvez Maria estivesse estudando para ser uma delegada de polícia, uma médica. Mas chega um tal de um anjo. Que coisa doida, vamos ser sinceros. Chega um anjo para Maria e diz, olha, você vai gerar um filho, não é do seu marido, é do Espírito, e ele vai ser o seu salvador. Aí vai para o marido e diz, olha, não se preocupe. A Bíblia diz, enquanto ponderava José, José estava ponderando se ia abandonar Maria ou não, porque ele já sabia que ela estava grávida. E ele, e agora? Vou dizer, vai meu, não é, como é que vai ser? E a sociedade, ela é nova, ela é adolescente. Aí o anjo diz,
não tema receber Maria como tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Se esse casal não fosse sensível à voz de Deus, eles deixariam de ser o pai e a mãe do Salvador deles mesmos. Quantas vezes nós quebramos a cara porque Jesus está dizendo, venha por aqui, meu filho, mas a nossa obstinação para o errado quer ir para lá. Quantas vezes nós perdemos a luz porque a treva é muito mais bonita e tem uma aparência de luz muito mais atraente, charmosa, que atrai nossa expectativa, nosso olhar e nós caminhamos para o erro. Simeão foi atraído pelo Espírito Santo para a luz e ele se derramou. Eu quero a luz. Quantos aqui precisam esperar o Natal com sensibilidade para abraçar a luz? Terceiro e último, espere o Natal com meditação. Simeão conhecia a palavra. Simeão nutria as Escrituras como devoção. Simeão conhecia a lei e os profetas. Simeão sabia que o Messias viria. Simeão sabia que o Messias significava Natal. Simeão sabia que o Messias significava Natal, que significa salvação, que significa luz, que significa esperança, que significa sair das trevas para uma nova vida. Por que ele sabia disso? Porque ele esperava o Natal meditando na palavra. Ele bebia, ele comia, ele meditava a palavra. Mas pastor, onde é que tem isso? Vamos lá. A partir do verso 28, você vê que ele diz, ó Senhor soberano, o Senhor prometeu. Se ele sabe que Deus prometeu, é porque ele conhecia a promessa. Ele conhecia a profecia. Eu posso morrer, pois eu vi a salvação que o Senhor preparou para a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Verso 33, diz a Bíblia que Maria e José ficaram admirados com Simeão. Tem umas pessoas que aparecem na nossa vida que parecem uns doidos. Simeão parecia um doido. O pai está indo apresentar o filho, parece um doido no meio, pega o filho. Um doido cheio de Deus. Dá para entender esse negócio? Não dá, meu irmão. Não dá para entender, não. É para confundir a cabeça da gente mesmo. Deus, ele confunde a nossa cabeça para nos humilhar. E para mostrar que a salvação vem dele, é para ele, para a honra e glória dele, e que nós estamos que estar derramados debaixo da vontade dele, e nos submetermos a ele, e quebrar a nossa cerveja aqui. Deus é o Senhor, muito obrigado. Versículo 34 diz, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar queda e soerguimento de muitos em Israel. Esse menino, interessante que tem outro texto que diz assim, Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E esse menino é destinado a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações seja ou será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará sua alma. E aqui ele aponta algumas coisas, queridos. O caminho da salvação e o custo do discipulado. Simeão, ele esperava o Natal com meditação, porque ele conhecia a palavra. E ele já disse o que esse menino ia significar para a nação de Israel, para aqueles que o seguissem, inclusive para a própria mãe dele. Esse menino vai fazer cair o orgulhoso e vai exaltar o humilde. Esse menino vai mostrar para Israel que o último é o primeiro. Uma nação arrogante e orgulhosa que estava mais preocupada em demonstrar que era o povo de Deus, mas não demonstrava a Deus para o povo. Em dizer, nós somos escolhidos por Deus, mas não dizia, Deus ama todos.
Deus só me ama. Um pessoal que olhava só para si mesmo, que teve que Deus levantar um rei missionário para perseguir, para que a igreja saísse de Jerusalém, porque estava bom demais. Nós entregamos nosso coração a Jesus e vamos viver aqui. Nós somos judeus e cristãos e vamos ficar aqui no nosso meio mesmo. Só entra aí, Deus levanta um rei abençoado, chicote na igreja, os crentes têm que fugir para pregar o evangelho. Dá para entender Deus não, gente? Aí Simão sabia disso aqui porque ele lia e meditava na palavra. Porque Deus, em Cristo Jesus, confunde nossas mentes, porque o último é o primeiro, o derrotado é o que vencedor. O que está no rabo da fila para Deus é o primeiro. O que está chorando é que na verdade é o que vai sorrir. Israel acorda. Ele revela o que está no coração e perdoa os pecados. Esse menino vai revelar o que está no coração das pessoas. Gente, pergunta séria para que você reflita. Por que o judeu, fariseu e o escriba não gostava de ficar perto de Jesus? Porque toda vez que Jesus estava num lugar que chegavam os escribas, os fariseus, eles tramavam alguma coisa, ou queriam apedrejar, ou armavam para tramar Jesus. Se você lê o Evangelho de Lucas, você vai ver sempre Jesus chegando num canto e ele não é bem recebido, é rejeitado. Aí ele vai para outro, aí é rejeitado e vai para outro. Sempre nesse meio tem escribas e fariseus. Por quê? Porque se encontrar com a revelação de Deus, se encontrar com a palavra de Deus, revela os pecados dos nossos corações. O fariseu não gostava de Jesus porque o coração dele era cheio de trevas. E só a presença da luz, quando a luz chega, o que a treva faz? Some, desaparece. E os fariseus queriam aparecer com o coração cheio de trevas. Ou não é assim quando chega um crente? Eu não estou falando de crente hipócrita, metido a mais santo. Estou falando de crente sério, sincero, verdadeiro, que você sabe que é crente mesmo. Quando chega perto de um grupo de crentes, inclusive, relaxados, vixe, já vem o irmão ali, aquele irmão é puritano, só quer ser o santo. Mas por que a gente desenvolveu um preconceito contra quem quer crescer na graça e no conhecimento de Deus? Porque uma pessoa santificada perto de nós revela quem nós somos. Jesus, o menino Jesus, ia revelar o que havia no mais íntimo do coração do judeu, que era orgulho, arrogância, mentira, desonra. Achar que eles mesmos poderiam se salvar com as suas próprias forças, com as suas próprias regras religiosas, com os seus próprios ritos. E Simeão compreendeu na profecia e disse: não! Quem vai revelar o que está no coração do povo é esse menino. E esse menino, em revelar o que está no coração desse povo, vai derrubar e vai levantar. Esse povo que vai ser quebrado por esse menino, vai ser reerguido por esse menino. Porque quem quebra e quem levanta é Deus. Eu vi testemunho hoje de uma irmã espetacular. A irmã cheia de planos de ter. Aí ela disse para mim: pastor, Deus me pegou, literalmente, como um vaso de barro, me jogou no chão, quebrou em pedacinhos assim, que não dá nem para encontrar os pedaços. E ele colocou de molho, e ele está juntando os caquinhos lá todinho. E eu estou entendendo que o que eu queria para a minha vida não era o que Deus queria. Só por causa de uma coisa. Porque a minha arrogância não me deixava eu me submeter à palavra de Deus. Eu ouvi isso hoje de manhã. Queridos irmãos, esse menino
revela a luz no meio das trevas. Esse menino levanta o que está caído. Esse menino dá esperança para aquele que está sofrido. Esse menino, esse Natal, dá forças para aqueles que estão fracos. Esse menino servirá como o sofrimento dele será como uma espada transpassando o coração da mãe. E aí tem um custo do discipulado. Maria entendeu já em Simeão que o sofrimento que ela ia passar era tudo que o seu filho ia sofrer. Mas todo o nosso sofrimento na mente das pessoas aqui na terra pode ser um sofrimento, mas diz lá Paulo que é como um peso de glória. Deus não nos pede nenhum sacrifício para sermos salvos. Mas não existe vida cristã verdadeira sem sacrifício. Vamos dizer juntos isso? Deus, vamos lá, não exige nenhum sacrifício para sermos salvos. Mas não existe vida cristã sem sacrifício. Uma espada transpassará a sua alma. Foi isso que Deus disse através de Simeão para Maria. Simeão esperou o Natal com integridade. Simeão esperou o Natal com sensibilidade. E Simeão esperou o Natal meditando na palavra. Nós precisamos fazer algumas reflexões nas nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Porque senão o Natal vai ser apenas boas festas. E Feliz Natal tem muito mais significado do que apenas boas festas. Então, hoje, 7 de janeiro, diga para quem está do seu lado, Feliz Natal. 7 de dezembro, olha, eu já estou sonhando com 2015. Eu acho que 2014, diga aí, Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Jesus na sua vida. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por tua palavra. E porque Simeão nos dá uma aula para que nós possamos refletir algumas coisas em nossas vidas. Nós precisamos olhar para Simeão e entender, ó Pai, que nossa vida precisa ser debaixo da tua vontade. E isso significa andar em retidão. E quem anda na luz não tem segredos. Assim como ele anda na luz, andai vós também na luz. Simeão foi movido pelo Espírito, foi dirigido pelo Espírito, foi tocado pelo Espírito, era um homem cheio do Espírito. E era um homem justo e piedoso. Era um homem que tinha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Era um homem que esperava o Natal meditando na palavra de Deus. Muitas vezes nós não queremos meditar na palavra de Deus porque ela nos confronta e nos põe na parede. E diz, ou você muda, ou muda. A palavra de Deus nos põe na parede e diz assim, aquilo que muda em você é o que você decide fazer. E faz. Não é aquilo que você fica conjecturando, planejando, entra ano, sai ano, volta ano, e você não muda. A vida continua medíocre. E meditar na palavra requer mudança de vida. Meditar na palavra requer sair das trevas e encontrar com a luz. Meditar na palavra requer pegar o menino Jesus, levantar e dizer, ó soberano Senhor, obrigado porque eu já posso morrer porque eu vi a salvação que eu tanto esperava, tão prometida que nós estávamos na expectativa. Pai, quantas pessoas que estão no nosso meio precisam renovar a sua fé. E quantas pessoas que estão no nosso meio precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus. Minha oração é que o Senhor encontre abrigo nos corações. E que vidas se rendam à tua mão. Que vidas se rendam à tua palavra. Continue orando, eu quero fazer uma pergunta aqui. Esteja orando. Tem alguém aqui que Deus falou
e você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Levante uma das mãos, por favor. Amém. Tem mais alguém? Deus falou com você. Você não conheceu o Natal. Você diz que conhece o Natal, mas não conhece. O Natal é Jesus, o Natal é mudança, o Natal é contradição. O Natal é renovo de vida, é esperança para quem não tem. O Natal não é ter, é ser. Dizem, Senhor, eu estou precisando realmente renovar, revigorar minha fé, minha vida. Tem mais alguém? Levante uma das mãos. Amém, amém. Tem mais alguém? Amém, amém. Essa música é linda demais. Marquei um encontro com Deus. Quantos aqui precisam marcar um encontro com Deus? Simeão marcou e esperou. E esperou longas trevas e longas escuridão, mas ele se encontrou com o Salvador dele. Queria convidar você que levantou sua mão para vir aqui à frente. Nós vamos orar. Vamos ficar de pé, todos. Você que levantou sua mão para renovar a fé, para entregar a vida a Jesus, eu quero orar por você. Pode vir aqui, não se constranja, não tenha medo. Isso aqui é um momento nosso como igreja. Tem mais alguém? Nós precisamos esperar o Natal justa e piedosamente, com sensibilidade e meditando na palavra. Santo Deus, amado Pai, eu quero agradecer por esses irmãos. Tu sabes a vida de cada um, a decisão que cada um tomou, o desejo de renovar a fé e principalmente, ó Pai, o que Simeão nos ensinou hoje, que o Natal não é festa, comilança, não é presente, mas o próprio Natal é o presente. Que o Natal não é ter, mas ser. Que o Natal não é trevas, mas luz. Que o Natal não é desespero. O Natal é esperança. Que o Natal é sorrir e compreender que o Salvador nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E Ele vive e reina para sempre. E que esse Salvador resgatou nossas vidas do império das trevas e nos transformou, transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelas vidas que aqui estão decidindo algo, o Senhor sabe. E que esses irmãos possam se amoldar ao Senhor e à Tua palavra. Aqueles outros que talvez estão aqui e ficaram com vergonha, desejosos, mas indecisos, que o Senhor toque nesses corações. E fale profundamente essas vidas. Que eles saiam daqui renovados também. Que o amor de Deus e que a graça bendita e maravilhosa de Jesus nos acompanhe. Que tenhamos uma semana abençoada. Que o Feliz Natal aconteça de verdade em nossas vidas. Que onde nós chegarmos, o Natal chegue, porque o Natal habita em nós. Que onde nós chegarmos, o nosso sorriso expresse um Feliz Natal. O nosso abraço expresse um Feliz Natal. Que a nossa alegria expresse um Feliz Natal. Que as nossas lágrimas de emoção por tantas lutas da vida expressem a esperança de alguém que está agarrado com Cristo e que pode dizer, Feliz Natal, porque o Salvador chegou na minha vida. Pai, muito obrigado por essa igreja. E que essas vidas possam sair daqui abençoadas e abençoadoras. No nome santo de Jesus. Amém.